Que a graça de Jesus esteja com todos nós. Nós começamos o vídeo já com uma pergunta. É possível ser salvo sem acreditar em Maria? Eu quero dizer, sem acreditar que Maria tem o poder para nos salvar? Bom, a Bíblia deixa bem claro, desde o Velho Testamento, que quem nos salva é Deus. Ok? Através de Jesus. Deus, o Pai, através de Jesus. O assunto, mesmo falando de Deus, o Pai de Jesus, não é tão simples algumas vezes. Porém, quem morreu na cruz para nos salvar foi Jesus. E a própria Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Desde o Velho Testamento foi ensinado àqueles que adoravam a Deus de que eles deveriam matar um cordeiro, que seria como o substituto deles. Eles tinham que morrer, porque eles pecaram, mas então o pecado era simbolicamente transferido para um cordeiro, e quando esse cordeiro morria, o pecador então era perdoado, porque o cordeiro pagou a culpa dele. Tudo isso era simbólico, até que chegasse o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, e realmente assumisse a nossa culpa de graça e nós passássemos a ser perdoados. Então nós somos perdoados em Cristo, em mais ninguém. Ele derramou seu sangue por nós. É como se ele tivesse a nota fiscal da nossa salvação. E Maria não tem essa nota fiscal. Nunca na Bíblia é ensinado que Maria nos salva, que ela tem poder para isso. Maria foi um ser humano especial, mas um ser humano. Ela não era divina e não é. Tá? Quem é divino é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, só. Não tem mais ninguém. Eles não dividem o trono com mais ninguém. Aqueles que estudam a Bíblia percebem que Maria está aguardando a ressurreição dos mortos. Ela não está viva no momento. Mas independente disso, que já é um assunto um pouco mais profundo, vamos supor que ela estivesse viva e que ela estivesse no céu. Vamos supor. Como ser humano, ela seria limitada, como todos os seres humanos serão limitados eternamente. Nós nunca seremos iguais a Deus. E não é possível, não tem como. Deus não cresce mais. Ele é pleno. Todas as características do caráter de Deus, elas são plenas. E as características do caráter de Deus, em nosso caráter, elas estão em crescimento e assim vai ser para sempre. Sempre nós vamos amar mais, ter mais fé, ter mais confiança, ter mais controle, ter mais poder, enfim. Todas as características de Deus serão nossas, mas elas vêm aos poucos porque nós não temos a capacidade divina de receber tudo isso e, mais ainda, de ser tudo isso. Então Maria nunca é apresentada na Bíblia nem como corredentora, como a Igreja Católica ensina. Isso não existe na Bíblia. Aí você não pode inventar um ensinamento tão sério como esse, de que é possível alguém, um ser humano, ter se tornado tão poderoso a ponto de oferecer perdão dos pecados. Nunca na Bíblia Maria ofereceu perdão dos pecados. E Deus foi tão cuidadoso que Maria não fez nenhum milagre. Não tem nenhum registro de Maria curando os enfermos ou coisas semelhantes, já para evitar essa idolatria que existe hoje, que é errada. Está errado. Por mais sincero que a pessoa seja, não é um ensinamento correto. Tá ok? Agora, eu gosto muito da parte prática. Então vamos um pouco para isso. Sem discordar da Bíblia. Você não pode inventar uma teoria prática discordante daquilo que a Bíblia ensina. Não.
que eu vou falar está de acordo com a Bíblia, tá? Então, Deus odeia, ou Deus despreza aqueles que acreditam em Maria? Não. Não, ele não despreza, ele não odeia. Ele ama igualmente a todo ser humano. Ah, então isso aí já é garantia de que a pessoa então vai se dar bem no fim de tudo? Não, também não. Deus ama os criminosos? Ama os criminosos. Mas ele não aceita o crime. Ele não ama o crime. Deus ama o pecador, mas Deus não ama o pecado. Muitas pessoas falam assim, Deus ama todo mundo. Deus ama aquele que faz aquilo ali que está errado. Aqui Deus ama todo mundo. Ele não ama o pecado. Não há um texto na palavra de Deus que diz que Deus ama o pecado. E quando Jesus voltar, ele vai destruir o pecado onde ele estiver. Se a pessoa estiver abraçada ao pecado, vai ser destruída na vida dela. O pecado vai destruir, vai ser destruída e ela vai morrer junto, abraçada com o pecado. Ok? Então, é isso. É simples assim. Você não pode alegar o amor de Deus, dizer que o amor de Deus é tão grande que ele vai aceitar a sua maneira de pensar, vai aceitar a sua tradição. É possível alguém que adore a Maria abandonar esse caminho e adorar somente o Deus verdadeiro? Eu estou aqui. Eu adorava Maria, eu era católico, ia à igreja que tem o nome de Maria, já tive desde criança uma correntinha de ouro que a minha madrinha na igreja católica me deu de Aparecida do Norte. Então tudo isso para mim não tinha poder, eu acreditava, até que tudo isso foi confrontado com a Bíblia e eu tive que fazer minha escolha. Fico com a tradição dos homens ou eu fico com aquilo que a palavra de Deus claramente diz? Bom, não deveria ser difícil essa decisão, mas para muita gente é. E eu não estou aqui defendendo nenhuma denominação que não adore Maria, dizendo assim que nós somos superiores a vocês que adoram Maria. Isso não é o ponto. Isso é desviar o assunto. Eu particularmente estou aqui para procurar desfazer o erro, entre outras coisas. O meu canal tem esse objetivo, de falar sobre aquilo que é errado aos olhos de Deus e oferecer algo muito melhor. Sempre eu quero fazer isso. Não é toda hora que é fácil. Não é toda hora que eu tenho a capacidade também de fazer. Mas a minha intenção é essa. Quando eu estou pedindo para você, em nome de Jesus, para você parar de adorar imagens de esculturas, adorar pessoas que já morreram, e Deus diz que a comunicação que a gente tenta com os mortos é tão grave aos olhos de Deus, que em Deuteronômio 18, verso 12, Deus chama isso de abominação. Já pensou? A gente talvez não veja com os olhos tão assim, dessa forma. Eu não vejo, eu sou pecador. Se eu vir uma pessoa conversando com os mortos, teoricamente ali, eu não vou achar abominável. Eu não vou aceitar, não vou gostar, porque está contrário àquilo que Deus ensina. Eu sei que aquela pessoa está sendo enganada, mas Deus olha para isso e é abominável para ele, para a santidade de Deus. Você, quando se comunica com os mortos, está praticando algo abominável. E quem está morto? Maria está morta, Pedro, Paulo, os santos. Os santos em geral. Deus nunca autorizou se construir um santuário para uma pessoa que morreu. Então você tem o santuário de Maria, de São Judas, de Pedro, não é muito longe da minha casa, tem um chamado de Pedro, de João, etc. Quando Deus diz lá em Êxodo, ele diz, Êxodo 25, verso 8, e me farão um santuário, para que eu habite no meio deles. Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16, nós somos
templo de Deus, nós somos moradia de Deus. Se você ler João 14, 26, também o verso 23 fala dessa questão de moradia, Deus querendo habitar dentro de nós. Né? Então, simbolicamente, nós somos uma igreja, um templo para a moradia de Deus, não para a moradia de alguém que já morreu. Ok? Então, existem muitas coisas que não tem nem como ser explicadas. Até onde vai, se Deus fala que isso é abominável, é porque faz um mal tremendo para a tua vida e para a minha, se a gente quiser se comunicar com os mortos. Então, eu sei a extensão disso? Claro que não. Sou apenas um homem. Deus vê tudo. Ele vê aquilo que a gente entende, no caso aqui, eu entendo muito desse assunto, sei muito do porquê a abominação a Deus, mas eu não sei quantos por cento. Vamos dizer que eu saiba 10% eu entenda por que esse assunto é abominável a Deus. Mas e os outros 90%? É muito abominável a Deus. Então, por que você não se apega na salvação apenas de Jesus Cristo? Só Ele pode salvar. Eu repito, só Ele tem a nota fiscal da tua salvação. Só Ele derramou seu sangue por você. Então, há muitas falas desse assunto. Eu acho que eu dei uma introdução aqui, talvez, clara, sobre o assunto. E se você tiver dúvidas, pode fazer perguntas. É até bom, movimenta até o meu canal. E eu estou precisando muito disso, né? Uma exigência que o YouTube faz. Só, por favor, sejam educados, façam perguntas sinceras. As ofensas não serão respondidas e eu não debato também. Esse canal não é feito para debates, entendeu? Então, nem pense que eu tenho medo, porque o Mário, ele adora debates. O Mário que serve a Cristo, ele evita debates. Porque Deus pediu para evitar. Tá bom? Então, essas são as regras. Se tem uma pergunta sincera, eu vou te responder. Tem uma dúvida, eu vou responder. Se você tem uma ofensa, eu vou devolver. A sua ofensa eu não recebo e devolvo para você. E você fica com ela. Tá bom? Vamos combinar assim? Aceite o Senhor Jesus. Quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você não foi batizado em nome de Maria, porque ela não pode oferecer salvação. Aceite a Jesus como o seu pessoal e único Salvador. Agora eu peço que você deixe seu like no vídeo, compartilhe com outras pessoas que precisam entender essa mensagem, precisam ouvir mais desse assunto, tá? Inclusive evangélicos precisam de ouvir esse assunto. É que o vídeo não deu tempo, é muito curto. Mas os evangélicos acreditam em outros homens aí, acreditam que eles podem salvar também, tá? Mas não podem, tá bom? Infelizmente. Ou melhor, felizmente, nós temos um Salvador completo. Hebreus 7:25, Jesus nos salva perfeitamente, quer dizer assim, ao máximo, quer dizer, não falta nada, quer dizer, não precisa de auxílio. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Nós oramos por vocês, por favor, orem também por nós. Em nome de Jesus. Amém.